Vingança Juramentada, Parte 2. Na noite anterior, depois que Ginedine e Berenice partiram, não puderam fazer nada além de estremecer. Berenice olhou para a porta agora fechada atrás deles, ela suspirou profundamente. Isso foi ruim, isso foi muito ruim. Sim, sim, foi. Ginedine estremeceu. Você realmente chateou aquela, e dado que ela era a convidada pessoal do nosso aliado secreto, e foi morta pelo nosso então aliado, bem, espero que ela tenha aceitado suas desculpas. Eu também. Berenice disse, infeliz, eu realmente não estava tentando ofendê-la, mas acho que isso veio naturalmente, hábitos para desaprender, supondo que eu não tenha apenas assinado minha sentença de morte. Ainda está melhor do que estou, não tenho proteção. Se o que nos disseram lá dentro fosse verdade e, acho que é, minha melhor aposta para continuar vivo mesmo do lado certo é fazer o suficiente para ganhar algo semelhante para um perdão. Mas como podemos compensar uma vida inteira de erros? Ginedine perguntou com os velhos ombros caídos ainda mais do que o normal. Berenice entrou na carruagem quando chegaram, e ajudou gentilmente Ginedine a subir. Quando eles se sentaram, e as portas se fecharam, ela respondeu com firmeza. Podemos começar matando Dominique. Como? Quando ele está em casa ele está protegido, quando ele está fora ele está protegido, qualquer um que chegar muito perto dele será considerado um assassino, e morto, então o que fazemos? Ginedine perguntou com tristeza enquanto ele se recostava no assento, e olhava para o teto da carruagem. Há um lugar onde ele é vulnerável. Berenice disse pensativa, imitando a postura da colega, nossas reuniões, um feitiço de armadilha bem colocado, e um cristal na sala conosco, e nada mais de Dominique. Muito bem, mas, e depois? Perguntou Ginedine, o seu rosto podia estar cansado, e velho, mas os seus olhos eram tão penetrantes como os de um jovem, e eram duros como aço à medida que ele avançava com o seu argumento. Isso ainda deixa Maximilien e Yvonne, eles têm o apoio do Agante mesmo que Dominique morra. Isso é verdade, mas se agirmos com rapidez suficiente, e removermos os outros, então os Agante entrarão na linha, eles não são estúpidos, não têm como governar por conta própria, e no final das contas, eles são apenas mais uma agência de cobertura, e nossas escrituras nos seguirão. Os Agantes são excelentes em seu papel, mas se o pontífice assumir o controle direto sobre o exército, e recordarmos as escrituras, o que eles podem fazer se não fingir que estão bem com isso? Poderemos então negociar o fim deste conflito. Talvez tenhamos que desistir de muita coisa, mas se até mesmo a pretensão da nossa nação sobreviver, isso será algo que o povo poderá aceitar. Berenice apontou com uma voz matronal que parecia tão em desacordo com a discussão casual sobre brutalidade e traição contra o Estado. O único problema é, como podemos eliminar os outros rapidamente depois que Dominique morrer? Os guardas. Ginedine disse com um lampejo de inspiração. Há sempre um par do lado de fora da porta. Encontramos alguém com rancor. Posso pensar em muitos que foram prejudicados por suas políticas, pessoas com filhos ou filhas no fronte que querem que esta guerra acabe porque têm medo de perder um filho, um pai ou um irmão, ou simplesmente alguém ganancioso, com dívidas de jogo ou um mau hábito. Pague-os para eliminar qualquer um que saia correndo porta afora, e o elemento surpresa deverá ser suficiente, e, se não, nós o faremos, estar atrás deles. Perigoso, ousado, mas tem chances tão boas quanto qualquer outra. Ela disse com afirmação relutante, tudo bem, vamos tentar dessa maneira. Quando isso acabar, bebemos pela paz, e depois negociamos da melhor maneira que pudermos. Combinado. Ginedine disse enquanto se espreguiçava com alguma confiança na carruagem. Por enquanto, deixe-me em casa, estou exausto. Claro, velho. Berenice disse com um sorriso. Dentro da mansão de Dominique. Dominique sorriu maliciosamente enquanto se sentava em sua cadeira favorita diante da lareira de sua mansão, e Yarvin se aproximou por trás, à esquerda. Vinho, mestre? Sim, Yarvin, isso seria muito bem-vindo. Ele disse sem erguer os olhos, estendeu a taça distraidamente enquanto lia o documento na outra mão. Devo enviar uma das mulheres para você? Ele perguntou ainda mais enquanto o vinho derramava na taça. Quando ficou cheia, ele puxou a garrafa sem derramar uma gota. Dominique balançou a cabeça negativamente. Não, não é necessário.
estou de bom humor, mas preciso me concentrar. Como desejar, mestre, devo preparar pelo menos comida para você. Afinal, você precisa manter suas forças. Yarvin perguntou com ternura. Dominique pensou sobre isso, desviando o olhar do documento por um momento. Você está certo, claro, estou faminto, mas tome as precauções habituais, e mantenha o resto fora da minha vista. A causa do meu bom humor é o motivo pelo qual prefiro não olhar para esse tipo de coisa em minha casa, exceto a companhia atual, ele adicionou. Como desejar, mestre. Yarvin respondeu com um estoicismo agradável, típico dos criados experientes. Posso fazer uma pergunta? Ele adicionou. Dominique hesitou, foi pego de surpresa, ficou quieto, depois assentiu, intrigado. Vá em frente. É verdade que o último Odd foi assassinado recentemente? Ele perguntou esperançoso. Eu sei o que você sente por eles, então imagino que seja um alívio, mas ainda assim, devemos caçar o assassino. Dominique lembrou seu escravo com uma voz rara e simpática. Claro, mestre. Yarvin respondeu. Espero que você me perdoe, se eu estiver satisfeito de qualquer maneira. Claro, Yarvin, quando pegarmos os culpados, vou até deixar você agradecê-los antes que sejam enforcados. Dominique disse indulgentemente antes de levar a taça aos lábios. Isso é gentileza sua, mestre, estou grato. Yarvin respondeu, e curvou-se apropriadamente, eu irei cuidar para que ela e ele viajem apenas pelos túneis, e fique longe deste quarto, e de todos os corredores que levam ao seu quarto para que você não precise olhar para eles, e retornará com sua refeição quando estiver preparada. Yarvin disse com profissionalismo, e saiu da sala enquanto Dominique acenava para ele se afastar. Yarvin ainda não tinha se afastado 6 metros da porta depois de fechá-la quando viu o primeiro deles. Ela era uma coisa tímida, recém-adquirida naquela manhã. Ele a chamava de muda em particular porque desde sua iniciação na casa, ela não pediu nada, apenas olhou para baixo, e se mexeu como uma casca. Ele tinha sido mais duro com ela precisamente porque ela o incomodava, e ele não podia arriscar que ela fizesse isso com o dono da casa. Assim que ela o viu, ela congelou. Ele se foi, lide com isso, escrava. Ele disse automaticamente, e com uma voz impiedosa, seus olhos eram duros e cruéis, e ela se encolheu sem dizer mais nada. Agora saiam, fiquem fora deste quarto, e de todos no caminho para o quarto do mestre, usem os túneis para atravessar a residência. Ele não quer ver nenhum de vocês esta noite, entendeu, pequena? Ele perguntou retoricamente, ela entendeu, ele viu em seu rosto. Ela assentiu com a cabeça, em pânico, e então correu para longe dele o mais rápido que pôde. Ele cerrou o punho, e olhou com ódio para as costas dela. Kami Miyako, 150 anos antes. Nua mal conseguia acreditar no aviso que Yarvin havia dado, parecia tão absurdo. Odd foi tão gentil com ela quando não precisava. Ela ficou muda, ela tirou isso da cabeça. Não havia razão para repeti-lo como ele pediu, mas ela achou isso totalmente estúpido. Ela o seguiu obedientemente até uma sala incrível, como algo saído de um sonho. Ela ofegou enquanto olhava ao redor, cortinas grossas, e de um vermelho profundo pendiam de amplas janelas que inundavam a sala com luz enquanto as cortinas estavam abertas. Nu abaixou o olhar para ver que o chão tinha um tapete luxuoso, vermelho escuro, e muito grosso. Ela enfiou os dedos dos pés nele felizmente, e sorriu ao ver como era bom. 2 servos elfos vestindo roupas de empregada na altura das coxas, e sorrisos acenaram para ela. Venha aqui para que possamos medi-la, por favor. Querida senhora. Eles disseram docemente, havia um brilho em seus olhos que a deixou desconfortável, mas seus sorrisos a incentivaram a seguir em frente. Então ela se aproximou, despida quando eles disseram para fazê-lo, depois de um olhar hesitante que fez Yarvin virar as costas, e quando eles ordenaram que ela levantasse os braços até a altura dos ombros, e puxasse uma tira de tecido para medir, ela seguiu essas instruções como bem, e se suas mãos demoravam um pouco demais, e seus dedos roçavam 1 ou 2 lugares inesperadamente, ela atribuía isso à maneira como trabalhavam, com medidas intimamente detalhadas. Depois que terminaram, a da esquerda apontou para suas roupas, você pode se vestir. Ela disse. O da direita gesticulou para uma cadeira forrada de tecido vermelho. Você pode esperar aí, terminaremos em breve. Ela disse no mesmo tom.
Noah obedeceu, e sentou-se pacientemente. Yarvin se virou, e ficou parado com um profissionalismo silencioso, mas ela sentiu uma pitada de tristeza perpétua vindo dele. Ele perdeu alguém recentemente? Que triste, ele tem sorte de estar em uma casa como esta agora, ela pensou, e o agraciou com um sorriso gentil. Ele desviou o olhar, cedo demais. Ela pensou, e também desviou o olhar. Os dois que a estavam medindo tinham ido para um quarto dos fundos escondido por uma cortina. Ela podia ouvir o som do tecido sendo cortado, e muita conversa sobre costura, e logo a questão sobre no que eles estavam trabalhando foi respondida. Eles saíram segurando um vestido preto com detalhes em vermelho escuro na base. Uma única peça sólida que parecia feita para se ajustar muito bem ao seu corpo. Um padrão vermelho rodopiante circulava desde a base até contornar seu busto, e era claramente feito do tecido mais caro que se possa imaginar. Sua boca se abriu. Isso é, para mim? Ela perguntou surpresa. Sim, por favor, coloque-o. Eles disseram em uníssono, e juntaram as mãos. Noah fez isso com entusiasmo assim que Yarvin virou as costas novamente. Como estou? Ela perguntou enquanto girava com o traje magnífico. Lindo, tenho certeza que o mestre ficará satisfeito. As duas empregadas disseram, e apertaram as mãos com força. Você é do tipo que ele gosta, afinal. Eles disseram com sorrisos cativantes. Noah suspirou profundamente. Espero que vocês estejam certos, sabe, quando eu esperei, nos cercados, quero dizer, alguns dos outros, e eu conversamos, ninguém nunca escapa, mas, às vezes, mesmo como estamos, encontramos a felicidade. Eu tenho ouvido histórias de mestres que se apaixonaram por seus escravos antes, e os mantiveram confortáveis, talvez com a curta vida dos humanos. Eu não posso esperar ser sempre feliz, mas a esperança, e o mestre Odd foi muito gentil comigo, talvez. Eu possa encontrar algum pequeno fio de felicidade aqui. Yarvin parecia querer falar, mas seus olhos pousaram nas criadas, e ele permaneceu em silêncio. As criadas se aproximaram dela por trás, e colocaram as mãos em seus ombros, depois se inclinaram, e sussurraram em seus ouvidos: sim, cortejo, persiga-o, conquiste seu afeto, encontre a felicidade, estaremos torcendo por você. Eles disseram, e riram alegremente enquanto recuavam. Obrigada. Noah disse gentilmente. Agradeço seu incentivo. Ela então se voltou para Yarvin. Senhor, para onde vamos agora? Você é o atendente pessoal do mestre, então, você irá atendê-lo. Yarvin disse de forma neutra, e saiu rapidamente da sala, e seguiu pelo corredor. Noah teve que correr para acompanhá-lo. Quando eles estavam muito além do som de novas risadas atrás deles, ele parou, e se virou para ela. Por favor, escute, não chegue perto desses dois, e se tiver oportunidade, corra. Ele sussurrou com voz rouca. Mas mesmo se eu fugisse, seria pega e... A mão dele desceu decisivamente, interrompendo as palavras dela. Sim, você será uma fugitiva, será vendida novamente, e provavelmente não será um lugar bom, mas você deve fazê-lo de qualquer maneira. Ele disse com urgência, então o som de uma porta distante se abrindo cortou sua vontade de falar mais, e ele retomou seu passo decidido, e novamente ela correu atrás dele. Yarvin parecia saber para onde ir, por isso ela seguiu rapidamente, e sem questionar, e fiel às suas intenções, encontrou rapidamente o dono da casa no seu escritório privado. Quando eles entraram, Yarvin segurou a porta, e permitiu que ela passasse. Ela foi até o centro da sala, ajoelhou-se, e baixou os olhos como lhe ensinaram. Estou aqui, mestre Odd. Ele largou o documento que estava segurando, e olhou para ela. Levante-se, ele disse simplesmente que sim, e deu uma rápida olhada ao redor da sala. As paredes eram cobertas de estantes, forradas com muitos livros, fileiras após fileiras. Sua mesa era de uma sólida cor de cerejeira escura, e polida até brilhar. Várias cadeiras estavam dispostas em intervalos iguais ao longo das paredes laterais, e uma escada rolante estava presa a um corrimão. Uma prateleira superior era o espaço de trabalho de um homem pensante, se é que alguma vez existiu, a marca de uma mente ordeira. Você pode ir, Yarvin. Ele disse. Então Yarvin fez uma reverência, e saiu da sala, fechando a porta, e deixando-os sozinhos. Estava quieto, e Noah ficou ansiosa. Minha aparência não te agrada, mestre?
Ela perguntou nervosa, seu corpo tremia um pouco, e suas mãos remexiam nas pontas dos dedos. Não, você está linda. Ele disse calorosamente, mas você não pode me atender daí. Venha, fique atrás de mim, à minha esquerda, e esteja pronta para cuidar de qualquer coisa que eu precisar. Ela obedeceu, e ficou com a cabeça baixa em deferência durante 3 horas enquanto ele passava de um papel para outro, antes de finalmente colocá-los de lado, e falar com ela: puxe uma cadeira, vamos conversar um pouco, você deve estar entediada. Ele disse pacientemente. Seus olhos se arregalaram de surpresa, mas ela rapidamente obedeceu, e sentou-se de frente para ele atrás da mesa. Ela colocou as mãos nas pernas logo acima dos joelhos, e cerrou os dedinhos com força. Ela se contorceu, sem saber o que dizer. Está tudo bem, Nua, não vou te machucar, não faço isso aqui, pensei que isso tivesse ficado claro para você. Ele disse docemente, e tocou a mão dela suavemente. Um pequeno sorriso de boas-vindas enfeitou seus lábios. Ela devolveu nervosamente, e mudou de posição com ainda mais nervosismo. É que você está sendo legal comigo, mestre, e eu estava com tanto medo, isso tudo é tão novo. Você vai se acostumar com isso, Nua, diga-me, o que você quer da sua vida? Ele perguntou gentilmente. Eu quero ser livre. Ela pensou instantaneamente, então o reprimiu antes que o pensamento chegasse à sua língua. Eu quero ser feliz. Ela disse. Sonho bastante simples, mas difícil em um mundo difícil, seja na sua cadeira ou na minha, poucos são verdadeiramente felizes. Odd respondeu com um sorriso irônico, e apertou a mão dela. Eu sei, mas, é o que eu quero, ela gaguejou. Não. Para me servir, e não para me agradar. Ele perguntou com uma voz levemente provocadora. Ela corou profundamente. Eu não quis dizer, por favor, perdoe minhas pobres palavras, mestre. Ela exclamou. Ele riu, e balançou a cabeça. Não, está tudo bem, foi uma boa resposta, mas é uma mentira que você pode querer lembrar para uso posterior, afinal, você sobreviverá a mim por muitas gerações, quem sabe quando você vai precisar. Ele disse de uma maneira autodepreciativa. Nua mordeu o lábio. Mestre, você foi legal, não quero pensar nisso, então, por favor, não fale sobre sua morte. Você não odeia os humanos? Afinal, nosso povo está em guerra, você é um escravo, eu comprei você, você não me odeia, e a todos nós? Ele perguntou curioso. Nua se contorceu novamente, seu lábio tremeu. Senhor, posso falar livremente? Ela perguntou. Por favor, faça. Ele disse recostando-se na cadeira, e acenando com a mão convidativamente diante dela. Não sou burra, sei que guerra é guerra e entendo o destino de quem perde. Estou entre os capturados, mas não odeio todos vocês, não, Bloco, ele me avisou, para eu não me machucar lá em cima. Tinha um que nos trazia comida nos currais, ele nos dava comida às vezes quando não tinha o suficiente, e nunca batia na gente, e você me comprou. Já ouvi histórias do que acontece com os outros, coisas terríveis, mas você que podia fazer qualquer coisa, me deu roupas bonitas, e nem me tocou, foi gentil, e me tranquilizou. Odiei todos vocês, mas então vi alguns de vocês serem bons comigo sem motivo algum. Ela deu-lhe um sorriso tranquilizador. Além disso, ela começou a dizer, e então corou, antes de diminuir gradualmente. Prossiga. Ele disse encorajadoramente. Eu ouvi falar de alguns que se apaixonaram, e tiveram felicidade mesmo quando eles são como eu, um escravo. Ela fechou a boca com força, com medo de ter falado demais. Odd não riu nem ficou bravo, ele simplesmente assentiu, e colocou as mãos juntas no colo. Isso acontece às vezes a peça sobre isso, uma tragédia ou comédia envolvendo amantes presos entre estações na vida, mas não acho que essas são a norma, a lei é a lei, e os humanos não podem se casar com elfos. Ela sorriu, eu entendo, mestre. Ela disse com aceitação paciente. Talvez não se case, mas se você for afetuoso comigo, vai parecer que sim e será quase como ser livre. Ela pensou. Por favor, traga-me um pouco de chá, e uma pequena refeição, e traga uma xícara extra, e um prato para você. Você precisa estar com força total para me atender. Ele disse, e voltou para o documento que havia anotado. Imediatamente, mestre. Ela disse,
e levantou-se. Ela saiu rapidamente. Os próximos dias, seguidos pelas próximas semanas, foram assim. Ela ficava ao lado dele, atendendo-o em cada passo, carregava papéis, trazia comida e bebida, organizava o dia dele. Ela estava, exceto nas horas de sono e nas necessidades, nunca mais de 3 metros do lado dele, quando ele não estava trabalhando. Ela o acompanhava nas diversões. Ele era um arqueiro habilidoso, e até, na privacidade de seu terreno, deixava-a segurar um arco. Sorria indulgente quando ela o batia, e até a recompensou com um bolo de mel, que ela enfiou na boca com uma ansiedade tão deselegante que, quando ela abafou "é bom", entre lágrimas de alegria, ele riu até desmaiar. Ela falava com ele muitas vezes, e para sua surpresa constante, ele não a tocava de forma íntima. Ela fez o possível para agradá-lo de todas as maneiras que pôde, e gradualmente, a lembrança persistente do aviso de Arvin desapareceu. Embora sua expressão triste nunca desaparecesse quando ele olhava para ela, alguns outros servos tinham expressões semelhantes. Mas um conselho que ela seguiu foi evitar as criadas de olhos duros. Elas sempre a faziam estremecer, mas sem motivo evidente, pois nunca eram rudes, mas sempre encorajavam-na, e a estimulavam para obter detalhes sobre como ela conquistaria seu mestre. Finalmente, um dia ela estava atendendo em seu escritório, e em vez do chá habitual, trouxe-lhe vinho para comemorar o fechamento de um negócio bem-sucedido. Ao se aproximar da porta, Arvin sussurrou-lhe novamente: "Largue isso, e corra." Ela ergueu o nariz quando o aviso voltou à memória. "O mestre gosta de mim. Não sei por que você fica me dizendo para fazer algo como fugir dele. Não fale assim de novo, não gosto disso." Nu afirmou com força. Arvin recuou como se tivesse levado um tapa, depois afastou-se rápida e rigidamente. Nu entrou, e serviu um copo assim que chegou à mesa de Odd, e colocou a bandeja na mesa. Ela trouxe um segundo copo em sua direção, e o encheu para si mesma. Havia um brilho em seus olhos, e quando brindaram ao seu sucesso, e terminaram com 2 copos, a coragem dela aumentou. "Eu trouxe uma terceira xícara para você, se quiser, meu senhor." Ela disse brincando. Ele olhou para a bandeja. Estava vazia exceto pela garrafa, bem aqui. Ela disse, e Nu derramou um pouco em seu copo, depois despejou em seus lábios, antes de apresentá-los perto dos dele, para que ele pudesse beber dela com um beijo. Por um momento ela temeu ter presumido demais, mas então sentiu os lábios dele tocarem os dela em seu primeiro beijo. Não parou quando ele terminou o vinho que ela lhe ofereceu. Eles caíram nos braços um do outro, e vários minutos de o toque atrapalhado fez uma pausa. "Para minha cama." Ele disse ansiosamente, e eles correram para fora de seu escritório, e para a porta ao lado onde ele dormia. Ele puxou-a ansiosamente, e seu lindo vestido caiu, seus braços e pernas envolveram-no, e ela sussurrou com fome: "Eu amo você." Ela o sentiu prestes a sussurrar de volta, antes que sua boca faminta a cobrisse em um beijo, e ele a penetrasse, tornando-se o primeiro. Foi uma noite longa e apaixonada em que ela fez tudo o que pôde para agradá-lo completamente, deixando-o esgotado até o colapso. Quando eles ficaram entrelaçados dessa maneira, ela suspirou: "Não posso acreditar naquele idiota." "Que idiota?" Odd perguntou de passagem enquanto acariciava as costas dela. Nua deu uma risadinha, e se apertou com mais força contra seu peito, ainda inebriante com luxúria, e vinho percorrendo seu corpo. "Nada que importa, meu amado, apenas algo que Arvin disse. Ele já me avisou algumas vezes que eu deveria fugir." "Que absurdo! Por que eu fugiria de você? Quem sugeriria algo tão tolo?" Ela riu, sentiu seu órgão masculino se mexer. Ela o agarrou em sua mão, e puxou-o para sua feminilidade escorregadia. Ela deitou-se sobre ele novamente, e enquanto eles balançavam para frente e para trás, ele riu. "Idiota, de fato." Ele disse, tão baixinho que ela perdeu as palavras por causa do som de suas formas mutantes enquanto se sentava sobre ele. Foi depois disso que eles dormiram, e ela sorriu enquanto adormecia. "Esta não é a vida que eu buscava, mas estou feliz neste momento. Posso tirar o melhor proveito desta vida." Ela pensou, antes que os sonhos a levassem. Ela acordou na manhã seguinte com uma dor repentina enquanto mãos puxavam seu cabelo. "Ah!" Ela gritou, e estendeu a mão para arranhar defensivamente enquanto era arrastada da cama. Ela chutou, e se debateu surpresa,
mas havia 2 pares de mãos, e elas claramente sabiam o que fazer. Ela ouviu risadas femininas enquanto era arrastada pelo chão. Odd! Mestre! Socorro! Ela gritou, mas viu, para sua surpresa, que ele estava casualmente sentado na cama, e se espreguiçando. Leve-a para os fundos, e prepare-a como a última, e mande trazer Yarvin, e prendê-lo lá também. Ele disse indiferentemente enquanto deslizava para fora da cama. O que está acontecendo? Nua chorou. O jogo acabou. Odd disse com uma voz entediada enquanto vestia uma calça. Você perdeu? Você está imunda agora, então só tenho mais 2 usos para você. Ele serviu uma taça de vinho, e bebeu, erguendo a taça meio vazia para ela em um brinde. Você foi especialmente fácil, se está se perguntando. Ele sorriu. Nua olhou para ele com dor e confusão enquanto era arrastada pelo chão. Ela chutou, e gritou, e pediu ajuda, mas não adiantou. Ninguém que ela viu se moveu para ajudá-la. Eles se encolheram de medo ou olharam para ela com pena. As escadas doeram enquanto ela caminhava nua pela longa caminhada. Ela tentou agarrar os dedos ali, mas não conseguiu encontrar um ponto de apoio fácil, e as vozes apenas riram de seus esforços. Ela se viu do lado de fora, no lugar onde havia ganhado um bolo de mel, só que agora onde ela estava antes, havia um grande par de vigas com punhos presos que se cruzavam no meio para que seus braços e pernas ficassem separados, e de costas para eles, ela olhou em volta aterrorizada assim que pôde, e reconheceu as 2 criadas com o canto do olho. O que é isso? O que está acontecendo? Por que estou? Ela tentou perguntar, apenas para sentir um estalo firme em sua bunda, onde uma empregada lhe deu um tapa. Cale a boca, escrava, é como o mestre diz, você está imunda agora, e o jogo acabou. As criadas riram. Ela engoliu em seco. Jogo? Que jogo? Uma empregada se aproximou por trás, e se inclinou em seu ouvido para sussurrar. Seu jogo de amor, ele gosta de armar para idiotas como você. Então quando vocês se entregam, o jogo acaba, e vocês recebem a penalidade. Penalidade? Ela choramingou. Você quer dizer que ele... Certo, ele nunca te amou, nem gostou de você. Você era um brinquedo, e agora ele está prestes a te quebrar antes de te vender. Ela riu novamente. Haverá marcas em todas as suas costas. A outra disse, e enquanto a primeira se afastava, o último acariciava a pele lisa. Você será atingida até que nem 1 centímetro de carne aqui seja como os deuses fizeram, apenas cicatrizes feias. Não. Nua choramingou. Mas ele me ama, eu ia ser feliz, nós íamos ser felizes, eu ia fazê-lo feliz. Ela tentou afirmar, apenas para encontrar risadas renovadas. Você terá a chance desse último, isso sempre o deixa feliz, você, nem tanto. A mulher acariciando suas costas disse, então empurrou levemente, e se afastou. E Arvin estará aqui em breve também. O mestre não ficou muito feliz por ele tentar avisá-la. Então, ele receberá o mesmo tratamento, mas enquanto o mestre brinca com você, nós podemos brincar com ele. A empregada mais próxima deu uma risadinha sádica. A verdade de suas palavras ficou evidente quando mais 2 escravos saíram, e montaram outro par de travessas, para que Nua pudesse ver o resultado de suas palavras, e Arvin foi arrastado para fora por um trio de escravos, chutando, e gritando o tempo todo, eu não fiz nada. Não disse nada. Sou leal. Obedeci. Por que estou sendo punido? Por quê? Por quê? Ele gritou quando foi despido, e amarrado às vigas. Atrás de seu corpo nu, Nua ouviu a voz de seu dono. Estou quase desapontado por você ser tão ingênua. As empregadas me contavam tudo o que você dizia todas as noites. Também, só para você saber aquele nos cercados, ele estava provavelmente roubando sua comida, e apenas devolvendo um pouco porque foi divertido ver você implorar, e elogiar aquele do leilão. É trabalho dele manter a ordem. Você vende por menos se tiver que ser disciplinado, e uma voz gentil é útil para ordenar, e assim por diante, tudo isso é apenas para mantê-la na linha. Honestamente, com uma credulidade tão grande, estou surpreso que você tenha demorado tanto para se tornar minha prostituta. Ele gargalhou, e Nua gritou negando suas palavras. Ela se contorceu em suas amarras, sacudindo o corpo em uma imitação horrível de sua noite anterior enquanto lutava para escapar. Odd ignorou sua luta, e gemeu para se aproximar do desesperado Yarvin.
estou decepcionado com você também. Você serviu em minha casa por muitos anos, mas não sabia que não deveria me trair? Você pensou que uma prostituta elfa apaixonada não desistiria de você? Odd colocou o cabo do chicote sob o queixo de Yarvin, e forçou seu rosto para cima. Você foi muito estúpido em confiar em sua própria espécie, quando você mesmo é um traidor de alguém que jurou servir. Nua denunciou você. Tudo o que eu tive que fazer foi perguntar a ela, Yarvin. Odd disse, e erguendo o punho, ele deu um soco no rosto de Yarvin com força suficiente para fazer seu nariz fazer um barulho nauseante ao quebrar. Deixe-me citar esta ótima frase de Nua para você. Não posso acreditar naquele idiota. Sim, você é aquele idiota. Odd terminou com uma risada zombeteira. Odd então voltou para seu lugar atrás de Nua chorando, e desesperada. Tudo bem, meninas, ele gritou alegremente para suas criadas, vamos fazer uma aposta. O primeiro a fazer seu alvo desmaiar, escolhe o próximo no leilão para brincar. Sim, mestre. A dupla disse em uníssono, e riu alegremente. Demorou muito, muito tempo até que gritos e estalos de chicote deixassem de ser o único barulho que alguém ouvia. Nua, porém, gritou em negação, insistindo que a amava, apenas até que o primeiro golpe caiu, e derrubou suas ilusões, deixando apenas a dor para trás. Quando Yarvin acordou, ele estava em uma jaula perto do leilão, suas costas estavam uma bagunça mutilada, isso era certo. Ele tentou se levantar, e sentiu uma dor aguda lá embaixo. O horror encheu sua consciência. Acordando, as criadas o castraram para ganhar a aposta. Ele começou a soluçar enquanto esperava viver ou morrer antes de ir para o leilão. Meu rei me vendeu? Nua me traiu. As criadas que se voltaram contra mim, aquelas que me arrastaram para fora, aquelas que não me ajudaram quando eu pedi ajuda, apesar de termos servido juntos na mesma casa, aqueles que montaram o instrumento do meu tormento, covardes e traidores, e até eu traí a confiança do meu mestre, verdade que era para salvar uma garota, mas ela me traiu sobre seus próprios sentimentos e desejos estúpidos. Droga, droga, droga. Ele pensou enquanto suas lágrimas caíam. Ele agarrou as orelhas, o que havia delas, e apertou-as com força suficiente para doerem também. Eu quero, só a morte, traidores, todos traidores. Nunca mais, devo garantir, que todos paguem pelo que são. Ele pensou, desejando ter forças para arrancar o que restava de suas orelhas para abdicar ainda mais de sua herança. Se eu viver, destruirei todos eles. Ele praguejou na quietude do ódio crescente em sua mente. Quando foi trazido para o bloco, alguns dias depois, ele vendeu com relativa rapidez, e foi espontaneamente até seu novo mestre. O homem que o comprou falou primeiro: eu sou Sarvis, da casa Partouche, sirva bem, e sua vida será boa. Yarvin se ajoelhou, e baixou o olhar. Serei um servo tão bom que seus bisnetos crescerão me vendo em sua casa, mestre. Vamos ver. Sarvis disse pensativo, coçando o queixo diante da estranha mistura de declaração enérgica e obediência abjeta. O mesmo acontecerá com muitos outros. Yarvin pensou, então se levantou, e seguiu seu novo dono.